O bullying é uma realidade escolar que acomete gerações e, por isso, mobiliza pesquisadores do mundo todo a refletir sobre ele, com o intuito de achar maneiras efetivas de combatê-lo. Resultados recentes do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA 2022, trouxeram dados preocupantes sobre o assunto. 22% das meninas e 26% dos meninos no país relataram ser vítimas de bullying pelo menos uma vez por mês. Além disso, 27% dos alunos entrevistados admitiram sentir sozinhos na escola. O Colégio Xingu implementou, em 2018, as equipes de ajuda, iniciativa pioneira no ABC que faz parte do projeto de convivência ética nas escolas, orientado pelo GPEM, Grupo de Estudos de Pesquisas em Educação Moral da Unicamp e Unesp. A ideia é promover a convivência positiva entre os pares no ambiente escolar e frear qualquer tipo de bullying, inclusive na adolescência, quando a frequência dos casos aumenta, com atividades que cultivam valores como confiança, empatia e solidariedade. Neste episódio, conversamos com a pedagoga especialista em relações interpessoais e professora de convivência ética do Colégio Xingu, Renata Dulce, que explica como essas equipes têm desempenhado um papel crucial na prevenção e combate ao bullying, reafirmando a importância do papel dos próprios estudantes na criação de um ambiente escolar mais seguro e acolhedor. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do XinguCast. Oi, Renata, bem-vinda ao XinguCast. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui de participar desse papo tão importante sobre o bullying, né? Que é um assunto que você trabalha também bastante no Colégio Xingu. E eu queria começar perguntando sobre uma pesquisa que saiu recentemente, que fala que 22% das meninas já dizem ter sofrido bullying na escola e 26% dos meninos. Queria que você me dissesse que medidas podem ser efetivas para ajudar a diminuir esses números que são grandes, né? Se a gente analisar como um todo. Primeiro, obrigada por abrir esse espaço para a gente falar de bullying, que é uma violência tão dura e tão real dentro das escolas, dentro de qualquer instituição, na verdade, acho que é um fenômeno da convivência. E esse número realmente é muito perto de outras pesquisas que comprovam que é perto de 30%, né, do alunado que vem afirmando sofrer bullying. Diminuir esses números é uma força conjunta, né? A gente sabe que o bullying é um problema no desenvolvimento moral dos autores. Então, do mesmo jeito que às vezes dentro do desenvolvimento cognitivo, físico, psíquico, pode haver buracos, a gente acredita que há buracos numa pessoa que tem valores invertidos e acaba cometendo estes atos. Então, a prevenção passa por investir no ambiente escolar em que promova o desenvolvimento moral. E para isso acontecer, a gente precisa investir na qualidade das relações. As crianças precisam vivenciar valores dentro da escola para que eles possam aderir a esses valores, né? Então, a gente não transmite pela nossa fala, a gente precisa vivenciá-los, porque é pela experiência que a gente acredita que as crianças aprendem. Então, proporcionar esse ambiente saudável, né, essa atmosfera psicossocial que as crianças estão inseridas dentro da escola, é um primeiro passo. E um investimento muito forte no Xingu, que investe em formação de professores, gestores, para propiciar esse clima para as crianças. Então, a gente revisa regras, sanções, de forma que tudo isso promova esse ambiente cooperativo. Para além disso, a gente precisa atuar, né? Essas são medidas preventivas, então as aulas de convivência é um momento de conhecer também o fenômeno, de entender este outras violências, de colocar as crianças no momento de desestabilização e reflexão, para que isso possa gerar, né, mudança. E é aquilo que a gente faz, né? No momento que a gente descobre um caso de bullying,
Nós atuamos com protocolos que estão alinhados hoje com o que a ciência tem nos trazido. Então, protocolos de investimento na vida do autor e do alvo, né? Então, retomando aquilo que eu disse, o autor, ele tem uma empatia fria, ele tem valores invertidos. Então, a gente precisa conversar, orientar, promover atividades que ele vá se colocando mais no lugar do outro, que é um papel difícil para ele. Então, ele não é uma pessoa má, né, que merece uma sanção, um castigo. Ele é alguém que precisa, está em desenvolvimento e precisa de investimento. O alvo de bullying, ele precisa também do nosso apoio para se fortalecer. Geralmente, o alvo de bullying é uma pessoa que tem dificuldade de se indignar, de se colocar, às vezes se acha merecedor daquela violência. Então, a gente precisa fortalecer. E para isso, a gente tem as equipes de ajuda que atuam nesse sistema entre pares, de diagnóstico, de apoio, né? Então a gente acredita no papel deles para desestimular um ator de bullying, então dizendo que o que ele está fazendo não é legal, colocando isso para outros colegas também se posicionarem. Já o alvo ele recebe essa acolhida da equipe, né? A gente permite que esses alunos estejam mais perto, ajudando ele a se fortalecer, a se posicionar. E o bom da equipe de ajuda é que eles conseguem diagnosticar qualquer processo de violência em estágios ainda anteriores, de quando a coisa fica maior e mais difícil de tratar, né? Então, a equipe de ajuda, como o bullying é velado, eles são olhos ali dentro da convivência dos alunos que conseguem trazer diagnósticos. E aí, como equipe, a gente atua, né? Pensa na melhor maneira de atuar, Uhum. sabendo que o bullying é algo que os adultos cuidam, né? Eles trazem, eles vão fazendo algumas ações, mas sempre com o apoio dos adultos. Porque quando a gente já tem esse diagnóstico de bullying, a gente precisa atuar como adultos e com bastante rapidez, né? Para proteger principalmente o alvo. Sim. E o Xingu foi um dos primeiros colégios, foi o primeiro do ABC e um dos primeiros de São Paulo a implementar as equipes de ajuda, né? Você acha que também essa experiência que vocês têm tido desde 2018 tem contribuído para que essa ação contra o bullying tenha sido mais efetiva na escola? Muito. Eu acho que hoje toda a nossa comunidade sabe que o bullying não passará, né? Que existem ali diversos meios que vão de alguma maneira mostrando para os alunos, para os pais, que o bullying vai ser tratado. Ele não consegue ser 100% evitado, por mais que a gente tenha essas medidas, porque é isso, é um fenômeno da convivência. Mas acredito que hoje, trabalhando também com outras escolas, né, eu tenho também trabalhado em conjunto com outras escolas, eu vejo o quanto a gente tem avançado nesses termos e quanto hoje aparece pouquíssimos casos, né? Às vezes, mais com os pequenos, onde não tem equipe de ajuda, né? Que o bullying é um fenômeno que pode aparecer a partir dos 3 anos de idade. Mas a gente já vê que para os mais velhos, a incidência tem diminuído, né? A gente nunca fez uma pesquisa para comprovar isso, mas é uma impressão que nós temos, né? As urnas hoje de bullying não tem mais denúncias, né? O pessoal da equipe de ajuda fica até chateado, que eles gostavam de ter as denúncias para poder atuar mais perto, né, dos problemas. Mas eu falo para eles, isso significa que poucas pessoas usam a urna, então acho que está tudo bem, né? Que no começo era muito utilizado. Então acho que a gente foi sanando e a comunidade foi vendo toda a rede, né, que existe hoje como forma de combater o bullying. Então, é uma medida muito importante as equipes de ajuda e todas as outras, né, que compõem essa prevenção do bullying. Sim, e não é só o bullying também que as equipes combatem, né? Quais são as outras coisas que geralmente aparecem, que são trabalhadas com essas equipes? A gente tenta promover a cultura de paz, né? Eu penso que os adolescentes, eles gostam de se reunir e pertencer. Muitas vezes, na adolescência, a gente pertence por um contravalor.
Então, eu pertenço a um grupo e a gente é da turma da bagunça, eu pertenço a um grupo, eu sou da turma que maltrata o outro, sou da turma que desrespeita, sou da turma que depreda, né, de repente, eh, os bens materiais da escola. Então, ter esse grupo como um grupo que se reúne para valores universais, como respeito, empatia, justiça, solidariedade, é muito importante para esse grupo. Então, a gente tenta difundir essa cultura de paz promovendo ações, seja para unir as pessoas, seja para falar de solidariedade, de respeito. Então, a gente faz ações pontuais também, às vezes envolvendo a escola inteira, promovendo a paz, às vezes passando nas salas, promover a discussão de um assunto. O próprio bullying é um assunto que a gente sempre retoma em abril, que é uma data em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Eles ficam atentos também às situações de desrespeito com o professor. A gente já fez um trabalho em termos de homofobia, que foi identificado em salas, racismo. Então, os próprios alunos vão identificando esses tipos de violência e a gente vai tentando promover ações. Né? Então, tem sido momentos importantes. Esse ano destaca um encontro que a gente fez das meninas, para a promoção da sororidade, para o combate à violência contra a mulher. Né? Então, a gente vem trazendo assuntos dos direitos humanos e os valores que a gente considera universais para difundir na escola. Uhum. E como você falou, né, o bullying acontece em todas as idades, mas acho que na adolescência você sofrer bullying é um pouco mais sensível, né? Por quê? Porque é ali que você está querendo ser aceito pelos amigos. Como que você identifica isso, Renato? Por que ali é mais sensível? O bullying tem consequências gravíssimas, né? Acho que em todas as idades, mas na adolescência vamos pensar que o adolescente está construindo a sua autoimagem e tem uma necessidade muito grande de pertencer. Então, você ter essa autoimagem distorcida, como um adolescente que sofre bullying, ele se olha no espelho e vê aquilo quebrado, né? Então, ele está sendo ali colocado numa situação de intimidação, humilhação, que ele perde o valor de si. Então, as consequências são gravíssimas, né? As pesquisas mostram que uma pessoa que sofre bullying carrega, né, as consequências para a vida adulta, e muitas vezes com maiores índices de ansiedade, depressão, dificuldade de estabilização no trabalho. Então, acho que na adolescência deixa essa marca que carrega, né, para o resto da vida, devido a isso, né? Uma autoimagem distorcida, destruída, num momento muito importante da Uhum. vida deles, né? E hoje tem um agravante que acho que na nossa época não tinha, na nossa época com certeza não tinha, que eram as redes sociais, né? Como que isso é trabalhado também entre os alunos aqui no Olha, clube? Miriam, se a convivência sempre foi muito difícil, né? Eu falo que é a matéria mais difícil da escola, eles não acreditam em mim. Mas a gente sabe que é, né? Não tem prova, não tem nada, então eles acham que é fácil. Mas é muito difícil, né? Senão a gente não estaria no mundo de guerras, no mundo de, né, que as pessoas se matam, se destroem, se xingam, se desrespeitam. Então, a convivência já é complexa por si só. Com a chegada das redes sociais, a gente tem inúmeros fenômenos, né? Uma grande variedade da tipologia de violências que hoje pode ser feita pelas redes sociais, né? Pela internet. Então, só aumentou os problemas que a gente tinha. Hoje os alunos podem se machucar, se humilhar, né? Estando na sua casa, estando no seu quarto, protegido pelo anonimato, às vezes, protegido pela distância física e emocional. Então, a gente tenta levar para os alunos essa tipologia desses fenômenos, colocando eles para refletir, né? E mesmo assim, a gente vê a dificuldade deles, porque muitas vezes há a intenção de ferir. E quando isso acontece na rede social, é muito mais difícil de tratar, porque ganha uma dimensão, né? Uma coisa é eu estar com você dentro de uma sala de aula e ter como público os nossos colegas de sala de aula. Outra coisa é eu te maltratar na rede social e isso ganhar uma dimensão de centenas, às vezes milhares de pessoas. Então, muito mais doloroso, né? Muito mais difícil de cuidar. E isso é uma realidade que a gente tem enfrentado.
Então, adolescentes criam perfis fakes, não só adolescentes, né? A gente vê adulto tanto envolvido em discurso de ódio, então, criação de perfis fakes, compartilhamento de informações pessoais, ou às vezes, né, colocar a criança numa situação vexatória, tem as questões de cancelamento, do linchamento virtual. Então, é uma tipologia grande aí de violências que se somaram às dificuldades que já existiam na convivência, tornando tudo mais difícil. Uhum. E qual que é o papel dos espectadores do bullying, né? Como que a equipe de ajuda traz essa responsabilidade também para quem presencia isso e possa denunciar ou ajudar de alguma forma? A gente fala que os espectadores são o oxigênio, né, do bullying, porque um autor, como ele tem uma imagem invertida de si, valores invertidos, ele precisa, né, se colocar naquele grupo como alguém de valor, né? E ele faz isso por contravalores, mas acaba tendo o apoio dos espectadores, né? Então, para manter, né, para ele, para um autor de bullying, ter a popularidade, ter o domínio da sala, ter o reconhecimento, é muito importante. Isso alimenta as suas ações. Então, quando a gente traz ciência para os espectadores disso, de quanto eles são corresponsáveis, a gente tenta com isso desmantelar, né, esse fenômeno. Porque se o espectador ele não valida o comportamento do autor, a gente imagina que esse autor tende a parar com esses comportamentos, porque ele não vai ter o que para ele é mais importante, né? O reconhecimento dos seus pares. Então é muito importante, sim, a gente incentivar os espectadores a agir. Porque as pesquisas dizem que os espectadores, alguns deles, vivem esse sentimento de querer fazer algo, mas tem muito medo de ser a próxima vítima. Ou querer fazer algo, mas saber que aquilo na massa, né, está sendo aprovado. Então, empoderá-los é muito importante, né, para que esse autor seja invalidado nas suas ações, para que o alvo seja fortalecido. Então, o espectador, acho que é a grande chave da mudança e do fim, né, da prevenção e do combate ao bullying. Uhum. E há pouco vocês estiveram com o professor José Avilés, que é o criador das equipes de ajuda, né, o professor espanhol. O que ele trouxe de novidade nesse sentido desse trabalho contra o bullying nas escolas? Olha, o último encontro que tivemos, né, que foi toda a gestão, né, do Xingu, representada pela orientação, direção, coordenação, foi um encontro, na verdade, que ele trouxe muito sobre a saúde mental, né? Ele trouxe muito sobre o papel da escola também com os cuidados. E algo importante, né, para a gente entender nesse contexto que vivemos hoje, é que os adolescentes e as crianças estão com elevados índices de sofrimento emocional. Então, a saúde mental hoje tem sido algo presente nas escolas e necessário para discutir, porque a gente vê o número de depressão, ansiedade atingindo, né, esta faixa etária, que no passado era muito menor, né? Hoje, um adolescente tem 4 vezes mais chance de sofrer emocionalmente do que a geração do seu avô, por exemplo. Então, ele trouxe um pouco disso, né? Dessa necessidade, desse olhar para cuidados. E foi um momento assim, já é algo que o Xingu cuida, já é algo que a gente não deixa, né, exclusivo para a família, a gente tem que estabelecer parcerias para a gente preservar, né, o bem-estar dos alunos. Então a Vilês discutiu um pouco isso, estava reunida neste evento muitas escolas, representantes da gestão de outras escolas, para a gente discutir, né, como, como fazer, né, como cuidar diante desses índices tão altos. Foi uma reunião muito, muito gostosa, assim, de compartilhamento e saber que outras escolas estão passando por isso e a gente precisa pensar, né, como cuidar desses adolescentes diante desses fenômenos que hoje acontecem e que é muito influenciado pela rede social. Uhum. Então, uma maneira importante da escola cuidar é também fazer essa disseminar como o uso do celular hoje tem prejudicado
a saúde mental, né? Existe uma correlação do número de horas que os adolescentes passam no celular e o seu sofrimento emocional. Então, ter isso, né, ter essas ferramentas, olhar para essas pesquisas, nos ajuda a tomar decisões mais assertivas, né, para esse cuidado dos nossos adolescentes. Uhum. E como você falou, né, esse cuidado é uma parceria, né, escola e casa também, né. Como que você acha que as famílias poderiam auxiliar nessa questão? Olha, as famílias é a primeira instituição e mais importante, mais influente das crianças. Então, as famílias sempre podem colaborar, abrindo espaço de diálogo, né, colocando limites. E quando a gente fala de colocar limites, é um limite em que é conversado, né? Uma família que tem os melhores. Existem estilos parentais diferentes, e hoje a gente sabe que uma criança se beneficia de um tipo de família que coloca os seus limites, mas sempre com diálogo, né? Sempre abrindo espaço para conversa. Então, a família pode somar muito, ajudando a escola a entender melhor esse aluno, a somar forças mesmo, né? Escola e família muitas vezes entram num embate desnecessário, porque ambas as instituições têm o mesmo objetivo, que é promover o bem-estar, né? Promover o desenvolvimento. Então, a família tem um diálogo muito transparente e sincero com a escola, e a escola com a família, é uma maneira da gente encontrar boas medidas, né, para ajudar. Então, muitas vezes a culpabilização, né? A escola culpa a família culpa a escola. Eu acho que isso precisa ser combatido, né? A gente precisa estar junto, em sintonia, olhando para os desafios da vida contemporânea e sabendo que um e outro são as instituições mais importantes, mais influentes da vida da criança e precisam estar juntos. Então, ter essa parceria acho que é muito importante. A família trazer dados, a escola levar dados e pensar juntos, né? Como que a gente age diante de uma situação, seja de bullying, seja diante de uma crise de ansiedade, de uma depressão, né? Hoje é muito comum as crianças se autolesionarem, né? Ter esse tipo de violência contra si próprio. Então a gente precisa estar alinhado, né, juntamente com os profissionais externos que acompanham e que também nos ajudam, né, nos orientam e a tomar boas medidas, a acolher. Acho que esse é o nosso papel como família e escola, caminhar juntos. Uhum, com certeza. E tem algum conteúdo informativo, livro, podcast que você indique que pode ajudar nessa empreitada para os pais? Eu gosto muito de um livro, a gente pode deixar aqui para os pais, que trabalha um pouco a questão da comunicação. Então, é como falar para o seu filho ouvir, como ouvir para o seu filho falar. Gosto desse livro para trabalhar com os pais. Convido os pais a participarem da Escola da Família. A gente já teve uma turma formada depois de 8 encontros. O ano que vem vamos ter uma nova turma. Então, mostrar para os pais, levar informação para os pais do que eles podem fazer quando um filho fala que está sofrendo bullying, que um colega está sofrendo bullying, ajudar os pais a pensar nas melhores atitudes, é algo que a gente faz lá na Escola da Família, além de ajudar os pais a melhorar a sua relação com os filhos, né? Por meio das regras, por meio da comunicação, por meio das sanções. Então, é uma discussão muito interessante, convido já os pais. Existe também um podcast de uma assessoria da qual eu faço parte, que eu posso deixar aqui para vocês também, e que é bem voltado para a família, né? Então, deu ruim no WhatsApp, meu filho não respeita as regras. Então, tem alguns temas também que os pais podem ouvir e acho que traz alguns esclarecimentos. Hoje a gente vive numa sociedade de muita informação, né? Então existem milhares de livros, coaches. A gente tem que tomar cuidado de escolher fontes seguras que tragam informações realmente alinhadas com a ciência, para a gente não cair nem no senso comum e nem nesses modismos, né? Que podem ser perigosos aí para a família. A gente tem que estar bem embasado. E como chama o podcast? O podcast chama Conviver Mais, é o podcast da Conviver Mais, e ali tem muitas opções de temas
para as famílias ouvirem um pouco mais, né? Tem sempre um embasamento teórico importante. Então, recomendo. A gente pode deixar aqui escrito em algum lugar para as famílias acessarem. Acho que é Legal. um bom material também para as famílias que querem conhecer mais e se engajarem mais, né? Numa educação que promova valores, principalmente. Hoje a gente vive crise de valores, né? E acho que isso é importante. Como educar em valores e como a gente juntos conseguimos fazer isso muito melhor. Quando escola e família estão alinhadas nesse objetivo. Verdade. Renata, obrigada pelo bate-papo, pelos ensinamentos, obrigada pela participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de toda a comunidade escolar e estamos juntos nessa, contem comigo. Falamos sobre o papel das equipes de ajuda no combate ao bullying com a pedagoga especialista em relações interpessoais e professora de convivência ética do Colégio Xingu, Renata Dulce. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.